Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Na nossa casa, no nosso lar, era costume fazer o culto doméstico. E minha mãe e meu pai conviveram com missionários suecos, tradutores da harpa cristã, compositores e tradutores da harpa cristã, como o missionário Joel Carson, missionário Samuel Nestro, foram os pastores do meu pai e de minha mãe. E com eles aprenderam muitos hinos da harpa cristã. E nós fomos aprendendo, eu e meus irmãos. Todo dia nós tínhamos culto doméstico após o café da manhã. Tínhamos um culto doméstico e lá era cantado os hinos da harpa cristã. Os mais belos hinos que eu conheço na nossa inódia evangélica brasileira e mundial estão aqui gravados e eternizados nas páginas deste nosso belíssimo inário. Desde criança, evidentemente, caminhando com meus pais à igreja, eu tenho ouvido, aprendido e cantado e também refletido nas letras dos hinos da harpa cristã. De tal modo, me agrada os hinos da harpa cristã, que quem me acompanha em minhas ministrações sabe que corriqueiramente eu estou fazendo menção a um hino da harpa cristã dentro da mensagem que eu estou pregando. A música cristã e a harpa cristã estão envolvidas na minha vida desde sempre, né? Meu pai sempre foi cantor de coral, solista de coral, e sempre cantou harpa cristã e conhece muito da harpa cristã. Na minha igreja a gente tinha uma banda pequena, na minha primeira congregação onde eu cresci, e eu lembro de ficar vendo meu pé balançando na frente dos bombardinos e olhando o reflexo dos instrumentos. E isso foi muito forte na minha vida. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem porém ousou as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Toda sede previsto na frente me encontrar. Antigamente a gente não tinha muitos aparelhos de gravação, então a gente usava a escrita musical para se registrar a forma de cantar aquela canção. Então isso aconteceu em tudo quanto é música, e no inário isso não é diferente. Existiu uma necessidade da escrita para que existisse uma uniformização ou uma uniformidade no canto. Tanto o hino que se canta em Belém do Pará, onde começou a igreja, tem que ser o mesmo hino que se canta em São Paulo, o mesmo hino que se canta em Campina Grande. Na primeira edição desse inário, os hinos ainda eram muito poucos. Por volta de 1922, em Recife, capital pernambucana, a primeira edição da harpa cristã, que até então chamava-se Cantor Pentecostal, foi lançada numa tiragem de aproximadamente 1000 exemplares. De 1922 até os dias de hoje, a harpa cristã passou por várias correções ortográficas, por acréscimos de novos hinos, atendendo à demanda do próprio culto pentecostal. Esse exemplo é um dos primeiros da edição, isso aqui, rapaz, da edição de 1969, essa harpa cristã. Os hinos de 1969, era aquela edição da harpa, né? Com seus 524 hinos, não era a edição nova, é 524 hinos que tem aqui, a edição antiga, né? Depois ela foi ampliada, mas aqui, a gente traz aqui reminiscências de pessoas íntimas nossas que partiram para a eternidade, mas que louvavam a Deus nessa harpa cristã também aqui, né? E adoravam o Senhor. Quando foi feita uma revisão, mais ou menos em 90, 99, mais ou menos eles terminaram. Inclusive, a minha harpa que está aqui atrás é de 2002, né? É uma das primeiras edições desse período aí. A gente chegou aos 640 hinos que a gente tem hoje, quando a gente agregou alguns corinhos, quando a gente agregou os hinos cívicos,
né? Quando agregou hinos que os corais cantavam mais na nossa igreja, e essa evolução trouxe também uma praticidade também, né? Para a gente começar a usar, ou na verdade agregar esse valor da música que aconteceu na igreja fora da harpa, mas que chegou num viés ou ganhou uma proporção, uma importância que valia a pena agregar ao inário. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. C.S. Lewis, famoso escritor britânico, autor de As Crônicas de Nárnia, ele costumava dizer que louvar é cantar a beleza do Criador. Eu creio que é justamente isso que nós fazemos quando cantamos os hinos da harpa cristã. Veja, por exemplo, o hino 17 da autoria de Emílio Conde, que foi um dos mais importantes compositores de hinos da harpa cristã. Emílio Conde dizia: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Todos os hinos são bonitos, tá? E falam ao coração e à alma do cristão e também até daquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Não é? Mas a palavra de Deus cantada, ela também vai lá, penetra lá no interior do ser humano e faz o trabalho, né, de renovação e de abrir a mente, a intelectualidade e falar dentro da alma para que a pessoa desperte para o que é a realidade da vida cristã, da vida espiritual. Hoje em dia eu vivo regendo a orquestra e cantando os hinos da harpa também e tentando fomentar na cabeça dos meus músicos que me ajudam, que me acompanham, que colaboram com a igreja voluntariamente, incutir na mente deles e na mente da igreja a necessidade de se manter esse cenário e de se propagar esse cenário. Afinal de contas, ele traz o conteúdo essencial da nossa doutrina. É uma grande necessidade das nossas igrejas hoje, de modo geral, é resgatarem um hino cristocêntrico, um hino bíblico, com boa poesia, com teologia correta. E a harpa cristã, ela serve a nossa igreja justamente com esses hinos. Hinos que são corretamente bíblicos, teologicamente bem construídos e de uma poesia que as crianças e os idosos podem entender e declamar ao Senhor. Foi na cruz, onde um dia